Torreiro, como é que vocês estão? Beleza com vocês? Boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você vai assistir esse episódio. Aqui mais uma vez, Juliano Figueiredo, seu apresentador, seu host do Fala aí Torreiro, que é o nosso podcast aí de telecom. É o lugarzinho que a gente abriu aqui para comunicar, para falar, para aprender com esses caras que fazem a internet e o teu celular funcionar. Se o teu celular está funcionando, agradeça um torreiro. Se não estiver funcionando, você vai reclamar na sua operadora, beleza? Aqui, como sempre, mais uma vez, o fiel escudeiro, Rafael, como é que você está aí, meu velho? Beleza? Boa noite, Juliano, boa noite, Sueli. Bom? Show Boa de bola. noite. E hoje nós estamos aqui com ela, mais uma diva aqui no nosso canal, né? Sueli Abílio, como é que você está, Sueli? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Ou bom dia, boa tarde. Estamos Sensacional. Hoje bem, nós vamos. graças a Deus. Show de bola. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Sueli, porque quando eu convidei ela, ela falou assim: Juliano, mas eu não sou torreira. Eu não trabalhei em campo. Mas ela tem só 20 aninhos trabalhando em telecom. Tem só 20 aninhos fazendo, refazendo, reforçando toda a área de engenharia. Então, Sueli, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse quem é a Sueli, né? E aí, como é que você começou? Como é que a Telecom caiu no seu colo? O que que você, se foi algum curso que você fez? Foi, não, meu, meu pai, meu vizinho, meu amigo trabalhava e me chamou, ou eu já queria isso desde que eu nasci. Eu olhava para as torres, já me inspirava. Eu sabia que eu ia ser engenheiro, que eu ia passar a vida reformando e reforçando torres por aí. Fala um pouquinho Puxa, aí de você. Juliana. Quando eu nasci não tinha celular, né? Então, Pois aquelas é. meninas. Mas eu sou engenheira civil, né? Me formei em 2001, então vai completar aí 24 anos agora no final do ano que eu sou formada. Assim que eu me formei em engenharia civil, eu fui para construção civil, né? Trabalhei em campo na construção civil, né? Então eu tenho assim um pouco de experiência em campo na construção civil. Não trabalhei em campo em telecom, mas tava depois que eu trabalhei em obra, tal, estava desempregada e uma amiga minha que tinha se formado comigo falou de uma vaga na empresa que ela trabalhava, que era na Networker, né, que para quem é das antigas conhece essa empresa, né? Hoje ela não é uma empresa que está mais com a gente, mas ela falou assim, tá, tem uma vaga lá, se você quiser ir, mandar seu currículo, e tal. E era uma vaga para a área de gestão, né? Uma vaga interna, num departamento que chamava Gestão de Contratos, que é como se fosse hoje um PMO, né? Então fazia toda a parte de controle, mais o controle de custos das obras e também um pouco do controle físico, dependendo das obras que tinha, porque a gente a empresa era uma empreiteira, né, que fazia realmente a execução das obras de campo, contratado diretamente pela operadora. Ela era uma fabricante de torres, então montava-se, né, vendia, e montava as torres, e a gente controlava tudo, desde fazer o site acquisition, né, procurar o local ideal, né, para se colocar uma torre, daí a parte de permits, né, do licenciamento, projeto executivo, os Não. projetos de fundação, toda a parte passava, a parte de Ciclo de custos ali vida. passava para a gente. E a gente foi um departamento muito bom de se trabalhar, porque eu pude aprender da- do realmente o Nasce turnkey, a né? torre, né? É, Como uma torre desde você nasce. procurar o ponto ideal para nascer a torre, né? Você vê se você vai escolher um compartilhamento com outra operadora, se você ia construir uma torre do zero, se você ia alugar ali um rooftop. E então pude fazer todo esse acompanhamento e ali fui pegando experiência de toda a parte do ciclo de vida de telecom até a gente entregar a obra no RFI, né? Que daí passava o bastão para outra equipe, que também muitas vezes tinha dentro da própria empresa, ou às vezes era de outro cliente, né? De outro fornecedor, que é a parte de instalação, né? Então, Sim. mas a gente também fazia instalação. O foco da empresa era fazer até o RFI, que era a parte de construção. Então, mas a Uhum. gente fazia instalação também.
Então, pude aprender muita coisa. Trabalhei com profissionais muito competentes também que me ajudaram muito, né? Porque eu tinha pouco tempo de formada e foi para uma área que não é uma área que você, a não ser que você tenha feito uma faculdade de telecom, né? Não é uma área que você aprende na construção civil, né? É assim, você aprende, então, assim, a parte de fundação, ok, mas você montar a torre, né? Qual que é esse Estruturas ciclo de vida? metálicas, né? Não tem dentro ali do básico de engenharia civil. A parte de estruturas metálicas que eu tive foi de fazer treliça para cobertura de um galpão. Então, eu já estudava a parte, eu tive o conceito, né, de estrutura metálica, então isso, lógico que ajuda, né? Só que ninguém pensava, Ajuda, mas não resolve. ninguém pensava, vai construir uma torre, né? Mas assim, aos poucos você vai pegando, e daí você, como tinha muita gente com bastante experiência, a gente vai aprendendo com as outras pessoas, fui aprendendo a parte de estruturas também, né? E trabalhei bastante tempo lá nessa parte de gestão. Consegui também acompanhar a construção de centrais. Hoje em dia é difícil a gente ver construção de central, né? Não tem mais isso. Modelo, Mas né? a gente ganhou concorrência de construir central para as operadoras, para TIM, para Claro, e construir do zero mesmo. Então, assim, fundação, construir todo o prédio, você fazer todo o acompanhamento físico e financeiro dessas obras, né? Legal. E Mas na tua saber praia um pouquinho, né? Pelo menos já ia mais para que era civil. mais a minha praia. Por isso que acabava ficando comigo, porque no departamento É. tinha outras pessoas que Entendi. eram da Civil é parte outra de mão. telecom. Né? Eu gostava, porque você realmente se envolvia mais, e daí você vai acompanhando, pegando a especificação técnica do cliente, como que precisa, o padrão da construção de uma central, você vai acabando acostumando, né? E, e isso foi me dando mais experiência, né? Eu cheguei, acho que a acompanhar pelo menos umas 5 centrais, Eu, né? eu vou querer saber um pouquinho mais disso aí daqui a pouco. Eu queria ver com você antes, então, voltando lá para a sua construção civil. Primeiro, fala o seguinte: provavelmente eu vou ler os comentários aqui mais à frente, falando assim: eu também trabalhei na Network, eu também trabalhei na Network, porque eu lembro que os primeiros que passaram por aqui também trabalharam. E os comentários Sim. eram esses: pô, Network, eu comecei lá também. Então tem uma galera aí, como você veio e falou, os mais antigos aí com certeza passaram por lá, ou conhecem, tem alguma influência. Isso é bacana, Uhum. né? Agora lá, antes de você começar, nas suas primeiras experiências de construção civil, você fez alguma coisa, era o quê? Era prédio, era residencial, era comercial? Que tipo de É, obra você chegou a acompanhar? era prédio comercial. Comercial. Eu trabalhei na construção de um Habib's. Trabalhei na parte de projeto como desenhista, né? Tipo, cadista, eu fazia projetos, eu não assinava, mas fazia projetos para uma outra arquiteta que era mais experiente, assim. Então, é, essa foi uma experiência que eu peguei na parte de projetos de prefeitura, assim, e depois eu fui trabalhar em obra na parte de construção comercial, que foi na construção de um Habib's, Legal. né? E você chegou E a daí, ter. quando eu entrei em telecom, eu tinha 2 anos e meio de formada. Então, Ela não não Estava estava cheguei. totalmente totalmente crua, né? Sim, Não, legal. Não, porque a porque gente teve eu consegui pegar esse prédio desde do zero, desde a fundação mesmo. Acompanhei desde você viu todas as etapas. desde a fundação até a inauguração de você ir lá na festa lá de inauguração O do Ganhar umas, Habib's, comer as ganhar umas esfirras. esfirras, no né? RFI. Aí sim. O O RFI RFI. O do RFI do Habib's. Habib. Legal, não, porque eu falo que a gente teve a Bruna passou por aqui, né? Ela também tem uma carreira bem parecida. Ela fez engenharia civil e aí foi pro mundão da civil primeiro e ela passou uns perrengues lá. Ela falou que trabalhou numa obra lá que tinha, se não me engano, eram 300 pessoas. Era tudo homem. Ela era a única menina. Ela até falou isso no É, podcast. Eu era a isso. única menina entre 300.
É, Menina na, ainda, né? na obra, eu, eu acho que chegou a ter no máximo umas 50 e poucas pessoas, pelo que eu me lembro, no pico, né? Assim que era assim, quando o prédio já estava pronto e estava com várias frentes de eletricista, de encanador, de piso, de pintura, Equipamento, né? né? Cada área com o pessoal. E assim, sofri bastante na obra, porque o canteiro de obras não estava adaptado para mim, né? Eu tive que ter uma coisa que as mulheres sofrem, né? Quando você trabalha numa empresa que nem eu conheço várias engenheiras civis de campo e que trabalham em empresas grandes e, tipo, se você pega uma método, você vai ter um canteiro de obras que recebe essa engenheira, que tem um banheiro separado, muitas vezes banheiro dentro do container, que não vai ter homem usando esse banheiro. Mas eu não tinha, tinha locado, a empresa era pequena, e assim, a locação do banheiro foi pro pessoal de campo. E o meu chefe falou assim: ah, dá um jeito de você ir no banheiro no restaurante. Então eu tive que conversar lá com o dono do restaurante se eu podia usar o banheiro lá. E daí tudo bem, né? Eu chegava, como eu almoçava nesse restaurante todo dia, eu ia lá, eu usava o banheiro, ele deixava, ok. Só que ele fechava umas 4 horas, mais ou menos, que o restaurante funcionava até umas 2. Pra Então, frente, ó. Você tem que fazer xixi até as depois. quatro. Não, é. E daí, assim, eu geralmente eu moro em Mogi das Cruzes, né? Algumas pessoas sabem, e eu trabalhava em Santo André. Então, eram 5 conduções que eu pegava para ir até lá, ia de Putz, trem. Então, um ônibus até a estação de trem. Naquela época, o trem ia até Guaianazes, depois até o Brás e depois até Santo André, e daí pegava um ônibus para ir para a obra. E nisso eu chegava e ia no banheiro quando eu chegava na estação de Santo André, para poder depois chegar aí, né, na obra sem vontade de ir no banheiro. E daí eu ia no banheiro na hora do almoço e geralmente ia no banheiro depois, quando eu saía da obra, ia de novo na estação, quando chegava, porque não tinha como ficar saindo da obra e andando uma quadra até o restaurante para chegar lá e ir no banheiro. Então você acaba. E isso é ruim, porque se você, para você não ir no banheiro, você também não toma água, né? Porque, assim, você acaba ou tomando menos segura água, até. acaba tomando menos água para não ficar com vontade de ir no banheiro, né? E é complicado. Eu acho que tem muitas mulheres nesse mundão que penam com isso. A gente sabe que também tem problema para os homens que em telecom é muito ruim. Eu vou falar para você que eu só vi de locar banheiro químico para uma obra de telecom quando era dentro de empresas de energia, que eles têm outro padrão de construção e exigiam que, assim, essa obra aqui você vai construir a torre, quanto tempo que você vai colocar? Vai ficar um mês a sua equipe lá, não é 2 dias, então não vou deixar, vai ter que colocar um banheiro químico. Mas eu nunca vi outra empresa que exigisse isso da gente para. Então, assim, os torreiros também sofrem, né? Mas a mulher é um pouco mais Certeza, complicado, né? com certeza. Bom, você já ouviu aí minhas apresentações para cima e para baixo, eu vivo falando disso, né? Falando do contexto, né? O beber água, o comer, o simples. Não estou falando nem de trabalho, né? Beber água, comer, descansar, né? Parar para deixar o braço livre um pouquinho, porque está subindo, está mexendo, está fazendo esforço o tempo todo, Chegar e né? sair do local de trabalho. Banheiro, né? Porque fazer o número um, fazer o número dois. É diferente. A gente estava falando agora há pouco, na outra gravação, justamente isso, né? O pessoal traz as normas que, em geral, foram desenhadas para o ambiente industrial, né, entre muros, e quer pegar e aplicar 100% para outra dinâmica que é a nossa, né? E não vai. Se você não adaptar, se não der espaço para adaptação, para se encaixar nesse cenário e para esses profissionais, vai dar pau. Vai dar pau direto. É o que o Gleison estava falando. Toma café às 8 da manhã e vai almoçar às 5 da tarde, porque não pode parar. Né? Sim. Então, por quê? Porque não dá para levar a comida para cima. E se trouxer o cara para baixo, atrasa o trabalho.
E tem o horário para entregar, tem a data para entregar, o prazo e tal. Então acaba ficando. Aí o cara fica mal nutrido o dia inteiro, dorme Passa mal, se mal lá em arrebenta. cima. E aí, poxa, foi sem querer, eu não sabia, ó, foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Nós construímos isso, né? Foi esse o cenário que a gente entregou para ele. Falou, ó, você vai trabalhar num calor desgraçado, vai comer mal, vai dormir mal, vai viajar de carro 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você vai ficar longe da sua família. O que você comer vai estar azedo ou vai estar com uma comida requentada, né? Não tem água suficiente para você também não fazer xixi tanto tempo, porque você não vai poder descer. Então vai suprimir esse monte de coisa. Você tira um cenário favorável, mas quer que o cara tenha o mesmo rendimento um cara que está na fábrica, colocando aí, pensando na nossa fábrica lá, né? Que você volta e meia tá lá. Cara, Uhum. ar-condicionado, o cara tem refeitório, tem banheiro, tem cafezinho, tem sala de descompressão, tem sinuca para É, jogar na hora do almoço e tal. bateu o sinal para ir almoçar, todo mundo vai almoçar, né? Exato, então, e o almoço tá ali, quentinho, a comida foi feita agora, mas é comida bandejão de empresa. É, cara, mas é muito melhor do que um bandeco azedo, né? Que bom que esses caras de É, telecom ganham bem, né? Pra suportar tudo isso aí, Exato, né? O exato, salário né? compensa, que bom. Tem que compensar, é. né? É muito E assim, desafiador. é, eu como trabalhava com curso na network, eu tinha bastante contato com o pessoal que era de campo. A gente tinha os supervisores que falavam com a gente praticamente todo dia, né? E alguns líderes não conversava assim com quem era pedreiro, servente, era mais difícil, mas os líderes ligavam para a gente, porque às vezes precisava de um material extra que tinha que comprar lá, tal. E a gente ouvia as histórias, né? E eu lembro que uma obra que era feita assim no topo de um morro, de um lugar que você tinha que subir até. Trabalhava até umas 3 da tarde e depois já descia uma neblina, porque to- todo dia fechava o tempo lá, aquela neblina não era porque ia chover, né? Bem alto mesmo. E quando você vai subir num lugar desse, você não tem um. Você demora às vezes uma hora subindo a serra para chegar até a torre. Você não tem uma um barzinho lá perto para nem que seja um boteco para você comprar uma coxinha. Então, assim, o pessoal tem que realmente levar a comida. E então eles iam atrás de pessoas, às vezes perguntavam, quem que aqui vende comida? E às vezes o pessoal falava, é na casa da senhora tal, ali ela vende. Então, eles chegavam e pediam autorização, às vezes, para pagar, porque não ia conseguir pagar com ticket, né? Então, é mais para pagar aquela pessoa, porque é aquela senhorinha que ia fazer a comida para eles, e daí eles passavam de manhã, pegavam a comida e subiam, porque daí, né, assim, porque não tinha como descer uma hora para vir almoçar. Né? Você ia descer todo aquele morro para pegar e almoçar e voltar, você ia perder 2 horas de serviço. Então eles pegavam a comida de manhã, né? E assim, às vezes acontecia, né? No interior eu morei no Nordeste também. Pela network, eu fui para o Nordeste, fiquei em Recife, e a gente fez algumas obras assim, no sertão de Recife, do Ceará, que também eram bem complicadas de se trabalhar, em regiões que, na época, a gente não tinha celular lá naquele lugar. A gente estava em 2009, que já Instalar estava as com. primeiras antenas, né? Tinha que instalar as primeiras antenas. A gente, em 2009 já existia 3G, né? Então, assim, as pessoas já, né, ainda não existia o 4G, não existiam os smartphones, né, como agora, mas você tinha um acesso de internet dentro das regiões de capital, das regiões metropolitanas, que no interior ali do Nordeste não tinha. E foi feito pelo Estado um- eles chamavam um projeto Decreto Pernambuco, que foi um decreto que o governador do estado, que eu não me lembro agora quem era, lançou que tinha que dar conectividade para algumas cidades que não tinha nada de telecom, nada de telefone celular.
E daí a gente foi atrás, as prefeituras liberavam, facilitavam um terreno para se construir a torre, né? Facilitavam ali o licenciamento, porque tinha esse decreto que falava assim, prefeitos, ajudem, né? Não vai Basicamente barrar, isso. não vai barrar o licenciamento, a gente quer levar o telecom para vocês, né? E assim, os prefeitos inauguravam as torres com faixa, para falar que parece uma coisa de novela, né? Cidadezinha Daquelas de novelas. interior mesmo. É. Mas é, Aí, porque eu inaugurei, o... inaugurei não. Teve uma torre que a gente fez também na época da SBA, no sul. Eu não lembro qual cidade também, mas era o evento da cidade. Tanto que virou a árvore de Natal da cidade. O pessoal botou LED verde na torre inteira. Então a gente montou a torre e depois foi uma empresa para instalar o LED. Aí bota, era uma galera que estava acostumada a instalar LED na vitrine da loja da cidade. Você imagina, o cara tem que subir agora 40 metros para instalar um LED de verde lá em cima. Então, foi todo um processo aí, né? Foi inauguração, festa, show na praça, é tudo isso aí. Ô Soli, nesses poucos anos aí que você tá na Telecom, teve algum projeto, alguma situação assim que, tipo, te marcou mais ou que você achou mais inusitado, assim, tipo, construir uma torre que virou árvore de Natal? assim, eu tenho, vamos dizer assim, orgulho de falar que eu trabalhei em back-office, mas trabalhei no projeto de colocar a primeira antena de HD, assim, da Globo no Morro do Sumaré. Foi uma coisa assim que a Globo não conseguia içar uma antena com um helicóptero, que é geralmente ela fazia as instalações, né? A equipe subia na torre, né? A torre já estava lá no Morro do Sumaré. A Globo tem uma torre que é uma torre de concreto, né? E depois em cima da torre de concreto tem a torre metálica. E nenhuma empresa de helicóptero queria, por causa do vento ali da região, queria içar essa antena, porque a antena era muito cara e poderia, de repente, bater a antena na torre e tal, estragar a antena, e daí, por questão de seguro e tal, nenhuma empresa. Eles orçavam com uma, orçavam com outras, as empresas iam fazer vistoria e falavam, não, não vou fazer. E a gente conseguiu na Network ganhar esse projeto, então fazer toda um reforço para você montar um pau de carga, que na verdade foi um pórtico, né, montado especialmente para poder fazer o içamento dessa antena, que era uma antena muito pesada, né? Então foi um projeto de meses, né, e que o pessoal conseguiu fazer, e o pessoal da Globo foi filmando, né, naquela época. E depois eles, quando concluiu, eles fizeram um vídeo mostrando assim, o içamento, e no final a equipe os torreiros, né? Que assim, eu não lembro o nome de todos, mas tem um torreiro que trabalhou comigo, que é o Dani Halley, né? Hoje ele já não está mais em campo, está como coordenador aí não sei em que lugar de telecom, mas deve estar em telecom ainda. E o Dani foi um dos caras que estavam lá. Eu lembro que eles abriram uma bandeira do Brasil lá em cima. Foi uma coisa muito bonita. E Legal. Também trabalhei na montagem da torre que está em cima do prédio da Globo na Berrini, né? Então, que também foi uma coisa bem diferenciada. E teve coisas ruins também que aconteceram, né? Que também marcam a gente, né? Assim, trabalhei num projeto que teve problema da gente de ter um sinistro, né? Então, assim, você acaba tendo a parte boa e a parte ruim, né? Mas assim, e dentro assim, digamos assim, mais recente, dentro da Ericsson, um projeto que me ensinou muito foi o projeto da Enel. Eu vou falar o nome porque assim, é uma empresa de energia e as empresas de energia que trabalham com alta tensão, elas têm realmente um cuidado muito especial com a segurança do trabalho. Eu posso falar que foi a partir daí,
Juliano, que eu comecei a ter uma outra visão com Hum. segurança do trabalho, porque a exigência era bem grande e eu comecei a prestar atenção mais na parte de segurança do trabalho e me interessar a partir desse momento que eu comecei a trabalhar nesse projeto. Hum, Ela teve a ousadia de fazer pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e hoje é engenheira de segurança do trabalho também. Também. Sensacional. No papel, eu sou. Não, mas se todos os profissionais, principalmente operacional, tivessem essa visão, não precisa fazer a pós inteira, né? Aí vai de interesse, mas se todos tivessem um pouquinho a mais de carga de segurança no trabalho, e não da parte técnica só, mas de compromisso, responsabilidade, de entender o contexto e participar e ouvir, né? Muito mais do que a parte técnica, assim. Porque acho que engenheiro de segurança técnico, eu acho que tem um bilhão aí que é muito melhor que eu. Tenho dúvida. Tem muita gente técnica que os caras são fera, fera mesmo. Entendeu? Então não precisa mais de gente técnica, precisa mais de gente que ouça. Ouça e queira participar junto. Porque mandar e falar se vira é fácil, qualquer macaco faz, né? Agora, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aí e deixa eu usar o que eu sei para tentar ajudar, junto com o que você sabe, a gente fazer esse negócio melhor, mais rápido, seguro e que todo mundo volta para casa bem. Aí é outro nível de conversa que eu raramente vi desses profissionais. Mas show! Olha, eu tenho É. umas 8 perguntas aqui para te fazer, que é muito Essa legal parte essa. de segurança, né, foi assim, a vontade veio porque eu entrei na CIPA, né, e, assim, eu já tinha sido cipeira na Networker, e depois, quando eu entrei na CIPA da Ericsson, eu posso falar, né, que, assim, o pessoal que me conhece sabe que eu já trabalho na Ericsson. A Ericsson é uma empresa que ela realmente preza muito pela segurança do trabalho. E assim, fui me envolvendo na CIPA, é que eu fui pensando que, eu quero aprender mais, eu quero entender melhor, né? E daí, assim, graças hoje, né, a gente ter a oportunidade de estudar online, né? A gente tem que correr atrás. E muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo de estudar. Assim, tempo a gente é difícil ter, né? Mas a gente dá uns pulos lá e se esmaga daqui, esmaga dali, às vezes come um final de semana, né? Chega, perde um domingo estudando, mas assim, é o jeito. Para você conseguir, você tem que dar seus pulos. Eu Com falo pro pessoal certeza. que é novo, eu falo assim, não vem com essa assim que não tem tempo, que tempo, né? Ninguém tem, porque assim, quando você pisca já passou, né? Parece que foi outro dia, mesmo que eu estava lá começando em telecom, já passou 20 anos. Então, assim, a gente tem que correr atrás, né? E daí foi uma forma de eu aprender mais, ajudou, porque quando você faz uma pós, eu tive uma outra visão, por exemplo, de saúde, né? Porque a pós é saúde e segurança do trabalho, então, uma visão de, por exemplo, da parte de insalubridade, da área médica, que eu nem imaginava, né? Então, assim, foi bom, assim, abriu a cabeça para realmente você se envolver mais. Conheço uma Eu vesti pessoa a também camisa de que. cipeira. Conheço uma pessoa também que ingressou na segurança do trabalho através da CIPA. É, Também, normalmente eles são os o melhores. Juliano, né? Normalmente eles são os melhores. Não, eu queria voltar lá no data center, para um data center, lá nas centrais. Tal. Porque eu lembro que é uma. Eu acho que eu entrei em uma ou duas só, e foi por um período assim, muito curto, porque era uma reunião que eu tinha na Oi lá do Rio. Então era numa central, eu entrei, eu ficava olhando lá, assim, porque não é um prédio comum, né? Porque Uhum. tem eletroduto para tudo que é lado, toda uma dinâmica aí. Eu queria que você desse uma palhinha aí. Que faz esse negócio? Porque talvez muita gente que esteja ouvindo aqui não teve essa oportunidade de entrar numa central, entender, porque nem todo torreiro entra. Eu já tive projetos que eu participei e a gente foi fazer um rooftop numa central. Se não me engano, era de BH. Então, daí aí tudo bem, o cara entrou, mas em geral a nossa turma não entra
nesses locais. Eles veem o prédio, sabe que é uma central. Ah, é central da Oi, central não sei o quê, mas que é uma central? Então é ali o coração que faz tudo funcionar, né? Então todas as antenas elas vão se conversar e ficar locadas naquele lugar, né? Então tem muito equipamento e os equipamentos, como a gente sabe, se tem muito equipamento, tem muita bateria, né? Então tem muito aquecimento, então você também precisa de muito ar-condicionado. Então, todo esse sistema, né? Se você faz um cálculo ali para a sala de equipamentos, você tem um padrão que você, geralmente, né? Na maior parte das operadoras põe um piso elevado e daí toda a parte de esteira fica ali por baixo, que vai entrar nos racks, né? Ela passa ali por baixo, então você está andando naquele piso e tem todo um cabeamento que está passando ali embaixo, né? Tem esteiras aéreas, eletrocalhas, tudo para passar esse cabeamento. E a parte que, assim, que é mais interessante é a parte do combate a incêndio. Você tem que ter um sistema de combate a incêndio, mas você não pode ter com Bruto. um Splinker, né? Você tem que estar Sim, com um sistema que seja à base de gás, né? Para poder não danificar os equipamentos, ou pelo cortou. menos danificar menos. Voltou? Aí volta. Você falou isso porque cortou aqui, pelo Cortou menos um para mim. pouquinho. Ah, aqui pra mim tá É, normal. acho que foi o Tá. meu aqui, então. Então, fala, eu estava falando do Splinker. Não pode ser Splinker Assim, não pode ser um sistema de combate a incêndio a com água, né? água, Tem que né? ser sistema de combate a gás, né? Que tem vários tipos, tem algum um que chama, acho que não lembro o nome, acho que é FM 200. Daí Termo 200. então tem a gente tinha que, alguns serviços a gente subcontratava, né? Então a gente fazia toda essa parte de construção civil, de construir o prédio mesmo, e depois de colocar o eletrocalhas, piso, passar cabo. Aí, assim, a parte de ar-condicionado, geralmente a gente contratava outra empresa, a parte de sistema de combate a incêndio, outra empresa, e daí não é só um sistema de combate a incêndio, tem que ter um sistema de alarme também, né? Teve algumas centrais que a gente fez cabine primária, então para a entrada separada, então tem Tinha. todo um padrão que você para você construir uma cabine primária, desde você separar ali o que vai estar de média tensão, isolar. E tem que ter os EPIs, quando você abre a cabine, tem que ter os EPIs lá com aquela luva de borracha, uma Luva de luva, NR10 que a gente chama, né? que O eles isolante. a luva isolante tem que estar ali já Sim, na pronta para o tapete. pessoal utilizar, né? Então, todo esse padrão, né, a gente fazia, não foi todas as centrais que tinha cabine, era de acordo com o local que estava instalando, se tinha ali o suprimento de energia ou se precisava fazer outro, né? As centrais geralmente têm uma torre de telecomunicação mais, tipo, uma torre autossuportada mais parruda, porque naquele ponto às vezes tem mais antenas de micro-ondas para você instalar. Teve uma das centrais que eu não me lembro agora qual que era o local, mas que a gente fez uma construção de uma torre de concreto com formas deslizantes, né? Desculpa, gente, aqui ia tocar meu alarme aqui de novo. Construção daquela torre com formas deslizantes, né? Então vem a empresa, ela vai construindo a torre, vai subindo a forma e daí já vai construindo os módulos da torre de concreto e por dentro da torre depois se você instala a parte de escada, toda a parte metálica ali para Sim. que não é uma torre caixa d'água, né? É uma torre que dá para você subir ali por dentro e fazer as instalações das antenas que a gente vê hoje, a gente vê sendo instalada muita antena, principalmente de micro-ondas nessas torres, né? Então, assim, eu pude acompanhar vários tipos de construções diferentes ali em Central.
né? Assim, a central, eu já fui em central depois de funcionando, já cheguei aí, né? Você vê como que, por causa dos equipamentos, né? Assim, geralmente a sala é muito gelada, então o sistema de ar-condicionado tem que ficar muito gelado, porque é muito equipamento ali que vai aquecer aquele local. Então, ó, eles deixam uma temperatura bem baixa mesmo, então o sistema de ar-condicionado é bem calculado. Justo. Tem alguns. Eu não cheguei a construir, mas já cheguei a participar de proposta comercial de fazer o que eles chamam de sistema enclausurado, que são os tipo cage, que eles chamam, é um sistema enclausurado que toda a parte de ventilação ali, né? O que tem que aquece de um lado e resfria do outro, né? Então, assim, são coisas bem diferentes mesmo, né? Faz tempo, Juliana. Você fez eu puxar aqui da memória, porque já faz aí pelo menos uns, sei lá, uns 18 anos. Porque só na Ericsson eu já tô há 15, então já faz bastante tempo. Mas é bom até para gente, é conhecimento no final, né? A gente e faz parte do mundão da telecom, né? A gente sempre ouve falar das centrais e tal. Eu tive oportunidade, como eu falei, de entrar em uma ou outra, mas é assim, entrei passando porque a sala de reunião era lá no final do corredor à esquerda, sabe? Então eu passava olhando assim, falava, cara, que negócio que é esse, né? Eu imaginava, alguma outra pessoa falava, mas é legal para a gente ir construindo conhecimento, né? Como diz o pessoal lá do análise de risco, né, do nosso podcast, parceirão da gente também, conhecimento não ocupa espaço. Então, Uhum. vai mais uma pílula aí para a galera de telecom. Show de bola. E hoje, Sueli, o que você vê no seu dia a dia aí? Ah, ou vamos fazer um paralelo antes. Você falou que é mais das antigas, né? Então, o que você via lá atrás que funcionava legal? O que você percebe hoje que, pô, bagunçou, não tá legal? Você consegue ter alguns exemplos para dar? Pensando, pô, lá atrás, porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo, putz, lá atrás a Telecom fazia tal coisa, tá? Lá atrás era melhor por causa disso, pagava melhor, enfim, tem todo esse cenário aí. O que você É, tem aí de opinião? essa parte do pagar melhor o pessoal de campo, eu realmente acho que ficou bem defasado, né? Assim, muitas coisas se congelaram. Então, eu sei assim quanto que tinha de ideia de quanto que a gente cobrava de serviço naquela época, e tem muita coisa que está há anos congelado, né? Na parte de serviço. Mas assim, falando de, por exemplo, de segurança do trabalho, né? Eu acho que hoje a gente tem uma consciência maior. Antes o pessoal fazia as coisas. Eu conheço muita gente que subiu torre sem estar com cinto de segurança, né? Assim, do tipo, deu um problema lá, chegava, ia lá, subia, arrumava e descia sem estar com cinto, né? Eu lembro que teve assim, a NR 35 ela é de 2012, acho, Isso. né? 2011, não sei, Você 12, né? É, eu comecei a trabalhar em 2004, então não tinha, assim, tava saindo a NR10. então assim, não tinha essa exigência. A gente trabalhava numa empresa que como nós éramos montadores de torre, né, fabricante, a gente dava curso, então tinha um engenheiro de segurança na empresa, tinha coordenador de segurança, e o pessoal então, dentro da empresa mesmo era dado os treinamentos, porque não tinha esse negócio da exigência de você fazer um treinamento de NR 35 fora. Então, era meio que assim, entrava uma equipe nova de montadores que era treinado ali por alguns montadores mais antigos, né? Fazia ali uma internalização com o engenheiro de segurança e daí ia para campo.
E assim, o cara novo ia aprendendo com o cara mais antigo. Tinha o equipamento de segurança? Tinha, só que não, assim, é, eu fico vendo que não tinha tanta exigência como hoje. Então, assim, o pessoal, a- eu entendo que sim, o pessoal corria mais risco, só que ao mesmo tempo parece que o pessoal era mais responsável, porque você via acontecer menos acidentes. É, assim, era difícil você ouvir falar, e também naquela época você não pegava tanto caso de torre detonada como hoje. Porque naquela época se construía muita torre, então a gente tinha muita torre nova, né? Então, assim, esse tipo de estrutura oxidada que você vê hoje, estruturas sem um cabo trava-quedas, é, tantos problemas de manutenção que você encontra hoje, naquela época não tinha tanto. É, porque assim, a gente estava, era muita coisa nova entrando no mercado. Então, assim, você ia entrar em torres novas que estavam zeradas, né? Então, assim, o Sim. pessoal, e assim, o pessoal que construía a torre tinha todo um aparato ali para construir aquela torre, né? Assim, tinha realmente um pau de carga para construir aquela torre. Você não ia fazer um içamento que nem o pessoal muitas vezes faz hoje. Aonde que eu vou? Aí a gente vai cair naquele ponto que não sei se eu poderia falar aqui. Ponto de Deve, ancoragem. deve. Na hora que você Esse, chega naquele, assim, qual que é o ponto de ancoragem que eu vou usar para içar esse suporte? Que hoje assim, fica no achismo, né? né? A pessoa acha que aquilo está seguro e muitas vezes não está, né? E se você está com um pau de carga que foi assim calculado, que vamos dizer, que você fez uma estrutura metálica mesmo, que você sabe que vai conseguir içar uma peça de montante de X quilos. Então, é mais fácil para você fixar aquele pau de carga e ir subindo, né? E ir subindo as peças da torre, né? Então, se você vê que o pessoal constrói a torre do zero, dificilmente tem problema, né? Os montadores que constroem a torre do zero, dificilmente eles têm problema de queda. Você não escuta falar de queda de material. Quando cai material da torre, geralmente cai o material da torre que está pronta, né? Aquela torre está pronta e o pessoal foi subir um suporte e daí só se fixando, né? Usando um ponto de ancoragem errado. Então, assim, é complicado, né, essa situação, mas eu vejo que naquela época a gente não tinha esse problema porque as estruturas eram melhores, elas estavam mais conservadas e tinha muito mais estrutura nova. E daí tem estrutura que a gente fez lá 20 anos atrás e que nunca E tá tem aí uma até hoje. manutenção, né? Pois é. Não, você trouxe algumas reflexões, né? A primeira que eu peguei aqui é essa questão de entupir o funcionário de EPI, achando que isso vai resolver o problema da segurança, né? E lá atrás não tinha EPI, e se for olhar, de repente a gente mata a mesma quantidade do que matava lá atrás. Vamos supor, morre 5 pessoas por ano em telecom que caiu de torre. E a gente vem com esse número há 30 anos, né? Se for fazer uma média, antes matava mais, agora mata menos. Se for fazer uma média, a média é igual. Mas o Rafael faz isso aí, o Rafael Santos, não você, Rafael. Ele faz essa reflexão e ele fez lá no nosso workshop, lá na fábrica, né, que aumentou a quantidade de profissionais de segurança, né? Não sei se você lembra dele falar, mostrar aquele gráfico lá, né, do CREA. Uhum. Quantos profissionais de engenharia de segurança receberam diploma nos últimos anos? É um gráfico que sobe, assim. Então você fala, se você olhar aquele gráfico ali unicamente, você fala, pô, nós estamos num país mais seguro hoje em dia, porque tem muito mais profissional de engenharia de segurança atuando no mercado. Aí você vai ver a faixa de acidentes, tá igual. Tá ali, sobe, desce, todo ano 2.500 pessoas morrem no Brasil, sabe? Então você fala, pô, então é encher de profissional, é encher de EPI? Não, tem outras coisas. Eu discuti isso hoje aqui na empresa, né? Porque a gente faz a nossa avaliação de fornecedores e, e existe uma relação entre eu avaliar o fornecedor, se ele é bom, eu vou diminuir os acidentes. Eu falei, não tem relação.
Porque não é porque o fornecedor é bom que, que ele não vai ter acidente. Ele é bom, ok. Mas o acidente acontece por outras razões, não é porque o cara é bom ou ruim. E aí eu dei até exemplo da plataforma lá, Deepwater Horizon. Os caras estavam comemorando no dia que a plataforma explodiu. Comemoraram 7 anos sem acidente com um afastamento. Então você fala, pô, é a plataforma mais segura do planeta. Pum, horas depois, o negócio explodiu, matou gente, afundou, um dos maiores crimes ambientais, maiores da poluição ambiental do planeta. E aí? Ah, mas os caras estavam lá, com todos os checklists feitos, as auditorias estavam feitas, estava tudo funcionando. E aí? Então, onde nós falhamos? Não foi na auditoria, foi em alguma outra coisa. Então, não tem essa correlação. Né? Não é só É porque eu não tenho um engraçado. acidente na empresa, né, para fechar assim, não é só porque eu não tenho acidente que eu tenho uma operação segura. Sim, o número de acidentes não reflete diretamente o nível de segurança da organização. Tá? Mas tem um paradoxo interessante nisso tudo, porque a gente pega gráficos de ocorrências de acidentes, você pega lá anos 70, 80, anos 90, era um número absurdo e depois de um certo tempo você começou a ter uma decrescência nesse número considerável. Só que depois ele estabilizou e não baixou mais. A gente teve uma queda aí no período da pandemia por questões óbvias em relação ao número de pessoas expostas que reduziu significativamente, então menos pessoas expostas, menos ocorrências. Entretanto, nos últimos pelo menos 10, 15 anos, o número ele vem ele é linear em relação a fatalidades. Né? Então, isso é uma questão já que está, não digo aceita, mas já foi banalizada, já está comum. Né? O que provocou uma queda absurda no número de acidentes durante muito tempo e depois essa estabilização e não mexe mais, sendo que a gente aumenta a tecnologia, aumenta o número de profissionais que estão lá para atuar na área de segurança, você tem novos métodos, equipamentos mais modernos e Mas é aí que tá o negócio, e isso tem muito a ver com essas novas visões de segurança, tem muito a ver com HOP, todas essas novas teorias. E eu lembro quando eu li o livro do Hugo, que ele já falava isso, o Hugo Ribeiro, já é bem conhecido aí da turma, ele falou isso numa palestra e é exatamente isso. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente. É exatamente o próprio. Então, você já deve ter lido essa frase em algum momento, se você já leu o livro. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar para a próxima etapa. Né? O que te trouxe até aqui porque precisava. Lá atrás não tinha tecnologia, não tinha EPI bom, a galera estava correndo, era desespero porque precisava trabalhar, fazia de qualquer jeito, fiscalização zero, não tinha nem lei. Né? Estava falando aqui que a NR35, há 15 anos atrás, não existia. Né? E assim, então precisava fazer um monte de coisa lá. Então, punição, mandado embora, procedimento mais parrudo e treinamento, tudo funcionou. E houve uma queda. Entendeu? Só que hoje não dá mais. Entendeu? O pessoal continua usando as ferramentas de 20 anos atrás. Hoje, gente, já não é mais. Não dá para você fazer treinamento, botar 30 caras numa sala de aula. A gente já viu isso várias vezes, Rafael. Né? Botar lá e falar de NR35. Quantos cursos de NR35 você fez e quantos que realmente te ensinaram alguma coisa? Né? E não é mais o que a turma está vendo em campo. Estar na NR35 é uma parcela do que se vê na vida de um torreiro. Entendeu? Mas aí o pessoal continua, não, o cara para ser bom tem que fazer curso de NR35. Tá bom, tem, mas isso agora é um pedacinho só. Entendeu? Porque ele sabe escalar a torre. O problema é que ele está escalando a torre sem almoçar. O problema é que ele está escalando a torre sem dormir bem. E essas coisas nós não estamos resolvendo. Que é isso que tem que É. resolver agora. O problema é que ele está escalando a torre depois de ter andado 500 quilômetros de carro Exato. numa Então, estrada ruim. eu É, discuti isso rodou semana 500 quilômetros, pegou estrada ruim, chegou lá no meio do nada. passada. Eu 500 falei quilômetros é pro, perto, viu?
Eu falei com o time global semana passada, a gente tive uma reunião com eles, eu falei, eles falando assim, o que que a gente pode fazer e tal. Eu falei, gente, a gente tem que parar de inventar moda, parar de inventar regra, voltar atrás, pega os últimos 10 acidentes que aconteceu, vamos pôr na mesa aqui. Entendeu? Aconteceu um acidente com um cara de carro lá. Não quero mais que aconteça acidente com um carro. Pô, então vamos perguntar por que ele dirigiu cansado. E aí vão atrás disso, não atrás dele. Porque um dos caras lá deu esse exemplo aí, de o cara dirigir cansado e tal. Eu falei, ó, se a gente seguir o que a gente está seguindo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar um curso de direção defensiva para esse cara, nós vamos enfiar mais uns 2 parágrafos no procedimento de direção segura, entendeu? Vai virar uma regra de ouro. Entendeu? Vamos botar a câmera no painel do carro. Porque se o cara estiver piscando, ele acende um alarme, toca um alarme lá na central. Mas ninguém está indo atrás do porquê que esse cara está dirigindo cansado. E eu não conheço um torreiro que não dirige cansado. Todos dirigem cansado. Porque está o dia inteiro pendurado na torre, dorme mal, come mal, de um estado para o outro, tem que viajar o dia inteiro para chegar na torre. Eu Só que tive. isso nós não E mas tá isso não é longe da segurança. família, né? Não, então, Assim, mas isso não é segurança. Claro que é segurança. Isso é é, o, planejamento. Tem que estar lá, a gente tem que estar lá, tem que discutir isso. Por que que o cara está fazendo desse jeito? Porque tem prazo. Pô, então reestuda esse prazo, né? o que eu via muito, Juliana, assim, eu não sei como que tá hoje, mas eu acredito que em alguns, dependendo da empresa que o cara trabalha, ou quando ele trabalha como PJ, ele continua nessa mesma pegada. Mas assim, de ficar muito tempo longe de casa, longe da família e pessoas que acabaram é, se separando das esposas porque a Conheci esposa muitos não separados aguentava, aí. né? Alguns Mas que. assim, que nem o pessoal fala, caminhoneiro. O caminhoneiro ainda pega e do tipo roda tantos e daqui a pouco tá lá em casa. E a pessoa, o torreiro ia de uma obra para outra, de um estado para o outro, tava, vamos dizer, mora em São Paulo e ficava trabalhando meses no Mato Grosso, e daí só podia voltar a cada 3 meses. E daí você não vê os seus filhos crescendo. Hoje em dia você consegue fazer uma videochamada, né, e Tem, acompanhar todo dia, se você quiser, né? Naquela época não tinha isso, né? Assim, tinha uma ligação de Skype que não era todo mundo que também tinha condições de fazer, né? Porque você precisava ter ali um computador em casa para fazer. E muitas vezes a família não tinha, né? O cara que estava em campo tinha ali o recurso da empresa, mas a família em não casa tinha. não tem. E daí, então ficava sem assim, sem acompanhar a família. E isso era bem complicado. Com certeza. É, é, eu sou repetitivo até muitas vezes, acho que todo episódio eu falo isso, eu tava com o contexto, né? A gente é, usa ferramentas antigas, medievais, achando que isso vai dar resultado, né? Aquela frase que todo mundo fala que é do Einstein, mas não é. Que a gente não adianta a gente querer ter resultados novos se a gente está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, né? 99% das investigações que eu vi aqui e nas outras empresas que eu trabalhei e continuo vendo em várias indústrias, porque eu falo com muita gente de outras indústrias também, eu participo de alguns grupos de discussão. E tá usando. Você vai ver o acidente, aí você olha lá, plano de ação. Treinar o cara. Revisar procedimento. Pera, mas o que que isso vai gerar? Nada, entendeu? Você Treinamento. pega um cara que caiu da torre. Caiu, mas ficou pendurado. Não aconteceu nada. Vamos investigar porque ele caiu, tal. Ah, plano de ação? Pô, tem que treinar esse cara em R35. Ele não sabe trabalhar. Pô, se ele não soubesse, ele tinha se espatifado no chão. Né? Porque pelo menos ele se conectou, então ele sabe que tem que se conectar. Agora, simplesmente pega o cara e bota no Enem 35, você tá tirando o sarro da cara dele. Porque, pô, ele não vai aprender mais nada. E aí bota num cursinho, num curso Enem 35 aí, muito meia boca, que tem por aí no mercado, quando não faz online. Então você começa a ver que a vida do cara já não importa tanto. É porque aconteceu um evento, investigou muito mal, e aí o plano de ação sai muito meia boca, não tem nada a ver, né? E
Aí você não sabe por que que não resolve, por que que acontece de novo, por que que você investigou mal pra caramba. Tá? Eu tô vendo o que vai acontecer aqui. Em breve vai cair um suporte. Por quê? Porque o último que teve não teve um plano de ação decente. E vai acontecer de novo. E a gente precisa ter essas conversas difíceis, e não tem. Foi isso que eu estava discutindo com o pessoal do Global lá. Falei, "Pá, a gente tem que parar de inventar moda aqui, parar de inventar mais relatório, mais checklist, mais equipe de autoria, mais comitê. Para, cara. Pega o que já tem. A gente está cheio de informação aí. Ah, mas, pô, aconteceu lá, chutando o país aqui, aconteceu lá no Peru. Pô, mas vamos para lá. Não precisa de todo mundo. Pô, são 12 pessoas do grupo. Pega dois. Passa uma semana lá. Vai conversar com quem se acidentou, com a equipe, com o supervisor, com o encarregado. Vai na torre que aconteceu. Analisa. E aí volta para o escritório e fala com os caras que mandaram fazer o serviço. Por que que foi daquele jeito? Qual era a demanda? Chama o pessoal lá da operadora. Sabe? Põe todo mundo numa sala e vamos conversar sobre esse problema. Para entender o que aconteceu. Para ir na raiz, não no culpado. Porque o que a gente vê é sempre o culpado. Ah, o cara não prestou atenção. Putz, quer me deixar triste com a Telecom e falar, o cara é culpado. O cara não prestou atenção. Erro humano. O cara foi É, ato Falha seguro. humana. e o psicossocial, né, que a gente fala tanto agora, né? Então, assim, essa pessoa que teve esse, que nem você falou, caiu da torre, mas ficou pendurado. Você vai mandar o cara voltar a trabalhar? Vamos dizer, não aconteceu acidente nenhum com ele, ele vai voltar a trabalhar 2 dias depois? Mas que empresário vai manter esse cara pendurado 15 dias porque o cara tá abalado emocionalmente? Então, Entendeu? assim, Se o cara é um PJ, se ele não trabalhar, ele não ganha. Né? então, e é uma coisa que. E às vezes, mesmo que não aconteça com você, às vezes pode ser que aquele cara que aconteceu levou um susto ali, mas tá de boa, estava conectado e tudo bem, né? Mas o outro que estava do lado dele e que viu o colega quase caindo, De vai novo, ter, que é mais novo, tal, vai ter um problema psicológico maior. E a gente sabe que a cabecinha nossa é sempre tá contra a gente, né? Então, esses traumas, esses gatilhos que dão no nosso cérebro, a pessoa precisa ter um acompanhamento que, na grande maioria, não tem, né? E daí vem o governo e fala, tem que incluir os riscos psicossociais, vai lá e revisa a NR1, tem que olha, incluir os riscos psicossociais no plano de gerenciamento de riscos, tal, tudo bem. Mas aí você vai lá e inclui, né? Do tipo pro forma para passar numa fiscalização. Mas até que ponto você vai fazer alguma coisa? Eu não estou falando de empresas grandes, como a empresa que a gente trabalha, como a empresa que o Rafael trabalha, né? Que tem uma visão maior e às vezes consegue ter um sistema é, mais organizado de chegar e pensar em uma coisa, tem um plano de saúde para o funcionário, o médico do trabalho pode fazer um acompanhamento, sugerir a pessoa que faça um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e mapear aquilo. Mas vamos pensar naquela, como você falou, no PJ, né? Ou aquela empresa pequena que muitas vezes não tem nem. são os nossos fornecedores no final do dia, né? São Que os nossos fornece para a gente. fornecedores, os nossos quinterizados, que nem a gente fala, né? Que a Uhum. gente vai lá, contrata uma empresa que é de médio porte, mas que de repente não dá conta de fazer um serviço porque caiu um site a mais, e daquele um site a mais ela vai contratar uma. Não vou nem pensar no autônomo, vamos pensar vai contratar uma empresa menor. Essa empresa menor. Por mais que ela tenha conhecimento que tem que seguir uma NR1, ela não tem condições financeiras, né, dentro do que a gente vive aqui no nosso país para realmente fazer um plano de ação concreto, né? Sim. É complicado, né? Vai Assim, ser a muito gente mais não no sabe como que papel. vai ser, Sim. porque vai ser complicado, né? Por isso que E eu vejo assim que o governo também, quando tiver fiscalização, o Ministério do Trabalho ele não vai nessas empresas pequenas.
Então ele acaba não enxergando esse problema de fato, porque eles vão nas empresas grandes, eles querem ver essas empresas grandes, um montante, então ele vai fazer uma fiscalização, né? Ele vai numa indústria grande, se for vier para telecom, ele vai numa operadora, vai numa sharing, ele não vai lá na empresa pequena que foi Empreiteiras, né? quarteirizada ali, aquela empreiteira pequena. Aí eles vão nas grandes e transferem essa responsabilidade para as grandes, né? Vocês têm que acompanhar os seus fornecedores, né? Então, a Sharing acompanhar a gente acompanhar os nossos fornecedores. Então, a gente tem que ir lá de algum jeito auditar. Por isso que no workshop que a gente fez na fábrica, a gente trouxe as pessoas para discutir NR1, para levantar essa bola. Falar, ó, nós estamos fazendo isso aqui. O que vocês estão fazendo aí? A largada já foi dada. Maio do ano que vem, já começa a palada. E aí uma discussão, né, mais profunda, porque a NR17 já tem empresa sendo auditada, né? A própria professora Ana falou isso, né? Já tem empresa sendo auditada e estão tomando multa pela 17, não pela 1. Porque a NR17 já falava isso há muito tempo. A 1 só levantou e jogou no ventilador agora. Entendeu? Mas esse assunto de cuidado psicológico da saúde mental já estava na 17, é a ergonomia. Entendeu? A ergonomia trata disso há muito tempo. Entendeu? E nunca falaram nada, nunca fizeram nada e tal. Aí a 1 veio e deu uma injetada, aí botou um anabolizante nessa 17, aí o pessoal ficou desesperado. Putz, agora tem que fazer. Mas já tem auditor fiscal passando nas empresas falando, cadê? Ah, não, mas é NR1 não, mas 17 está lá e o cara pode ser autuado. Então, está desequilibrado. Nossa força de fiscalização é muito baixa. Então, muitas empresas se debruçam nessa situação, né? Falam, o cara não vai vir aqui, então não precisa fazer agora, não precisa fazer para maio, pode deixar mais para frente. E, né, então vai tateando. E aí, se der algum problema, tá, então agora corre para fazer. Você vai ver, do mesmo jeito que aconteceu em março, abril desse ano, que foi uma caça às bruxas aí para correr atrás de psicólogo para fazer esse negócio, porque achavam que era maio, né? Ano que vem vai ser a mesma coisa. Março, abril vai ser o mês. Se alguém vai se formar em psicologia, já faz especialização em NR1, porque vai chover emprego ano que vem. Do mesmo jeito que choveu para NR10, um monte de engenheiro eletricista lavou a alma aí de dinheiro, depois os mecânicos na 12, e por aí vai. É, Totalmente excelente. E nós já passamos de 1 hora aí de bate-papo. Tu vê? é rápido, e a gente não falou quase nada. Nem É, percebe. Ó. pois é, então. Mas eu já estou colocando uma promessa, que ano que vem todo mundo que eu fiz a entrevista esse ano volta. Nós vamos ter que dar um jeito, fazer mais, porque precisa, né? Precisa. A gente tem muito assunto para falar, tem muitos profissionais aí como você, com muita experiência, que pode trazer aí um monte de informação que ajuda essa galera a entender. Ah, então é porque é isso, porque é assim que funciona. Ah, entendi agora. Então, toda vez que eu gravo aqui, eu saio com pelo menos uns 4 ou 5 insights diferentes. Isso é muito bacana, né? Para mim é bom porque eu estou aqui aprendendo, mas eu acho que é legal o pessoal que assiste também poder ter os próprios insights e ir aprendendo um pouquinho de cada vez. Tá? Eu vou deixar aqui já, ó, vou dar um spoiler. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar. O outro vai dia 3, então esse aqui já vai antes. Então eu posso. Isso aqui vai depois, na verdade. Mas eu já vou deixar você, Sueli, convidada, tá? Você precisa ir, porque Uhum. vai ser na sua cidade, tá? Ai, Dia, tô dia devendo pro 10, Fábio. Eu já quero... então, dia 10 de dezembro, às 18 horas, nós vamos fazer um episódio especial do Falei Torreiro chamado 30 contra 1. 30 torreiros contra um profissional de segurança. Tá? Então, assim, na verdade não é contra, né? Mas nós vamos juntar uma galera lá e fazer uma mega resenha do Fala aí Torreiro. Então já está confirmado, temos até patrocínio, vamos fazer um negócio bacana lá pro pessoal. Então, quando vocês assistirem esse episódio, já rolou, tá? Já rolou a gravação. Depois a gente vai dizer aí quando que vai precisar editar, enfim. É, você vê, Mas né? Tô você, devendo de ir lá, né? Conhecer a HW. então, agora você não tem desculpa, tá? Vai lá para participar do evento e comer uma pizza com a gente depois, tá? E acho que é isso.
Quer mandar um beijo para alguém? Quer deixar um recado? Eu, Como eu é? quero deixar um recado para essa galera jovem que está entrando, né? É, eu acho que assim, a gente aprende muito mais com as outras pessoas, né? Então, se eu tô aqui onde eu tô, é porque muitas pessoas cruzaram meu caminho que eu pude ir aprendendo com elas, desde de quando eu estava na Network, aqui na Ericsson, né? Então, assim, tem algumas pessoas que foram, eh, digamos assim, especiais que eu fui trabalhando, né? Assim, a Erika Dói, que foi minha gestora lá na Networker, hoje ela está no grupo da Vivo. Tenho o Lauro Fernandes, foi meu gestor na Networker, foi meu gestor na Ericsson, hoje ele está no grupo da IHS, que é concorrente de você, Rafael. Mas assim, trabalhei com gente que hoje está na QMC, na SBA, na IHS, na Highline, né? Então, assim, foram muitas pessoas. Então, às vezes, assim, eu vejo que essa galera jovem, ela tem uma ânsia de querer saber muito rápido, né? Mas, assim, eu falo, tem que perguntar, né? E tentar absorver as coisas de outras pessoas que estão próximas, né? Porque, assim, eu eu sempre fui uma, digamos assim, uma aluna dedicada, sempre fui uma pessoa que estudava bastante, mas eu fui ter engenharia civil, eu não fiz uma pós-graduação em telecom, que nem hoje eu brinco que eu falo que eu tenho, eu falo assim, eu sou engenheira civil, mas eu posso dizer que eu sou especialista em infraestrutura, porque já tenho, né, assim, eu tive esse cargo na Ericsson por muito tempo e realmente eu faço jus a esse cargo porque é muito tempo trabalhando com isso, né? Então, eu peguei realmente uma visão de infraestrutura de telecom, né? E, assim, não tenho, não tenho problema em falar do tipo, mas algumas pessoas falam, mas você é engenheiro civil, mas você não trabalha com engenharia? Eu falo assim, eu trabalho, porque tem a parte de engenharia civil dentro de telecom. Então, assim, tem a área para todo mundo. Dá para você realmente dedicar e trabalhar dentro de telecom sendo uma engenheira civil, né? Como você já entrevistou outras, né? É, e assim, mas a gente tem que ir conversando e aprendendo, né? Então, assim, conversando com outras pessoas, eu também tive vontade de ir atrás de estudar segurança, e daí assim, você vai aprendendo, né? Então, mas tem que perguntar. Curioso. Tem que ser curioso. Acho que uma Tem. das palavras que eu ouvi e que no final define muito do que eu também fiz na minha vida foi sempre ser curioso, ver outras coisas, o que estão fazendo do lado, né, o que o vizinho faz, por que a grama dele é mais verde que a minha, né, e não ficar na invejinha e se fechar ali, a dele é mais verde que a minha. Putz, não, não, vai lá, pergunta, cara, o que você faz aí? De repente é um cara super gente boa, uma pessoa legal, que te dá toda o caminho que você tem que seguir, que não vai ser fácil, mas ainda assim você consegue, né, criar aí seus caminhos. Mas concordo 100% com você. Seja curioso, pergunte, use o network, né? Uma das coisas que eu também aprendi recente, não Uhum. usava tanto, mas é ter um networking bacana, se cercar de pessoas boas, eu acho que isso vale muito a pena para qualquer profissão. Na telecom não é diferente. Excelente, Celi. Brigadão mesmo. Foi um baita bate-papo, viu? Vou te falar, Eu que não tô agradeço. É falando, sempre bom estar conversando com vocês. sim, eu não E tô a gente falando porque eu já te precisa do conheço. nosso voltar com o nosso fórum mensal, que era muito Exato, bom a gente conversando ali. exato. Tem Vamos vários temas pensar, para serem tratados. sim, vamos, agora, né, esse ano já encerrou, né, mas vamos pensar em voltar com mais força para o fórum ano que vem, já deixar uma agenda. Eu sei que a gente fez tudo isso no começo do ano, né, e as coisas mudaram, mas vamos tentar de novo, né, a gente faz a agenda de novo, de repente já definir alguns temas, de repente não fazer todo mês, fazer mês sim, mês não, né. Vamos ver quais caminhos que a gente pode seguir para poder deixar gravado, né? Em vez de ser a gente discutindo, de repente, cada um a gente traz um palestrante diferente, né? Traz uma pessoa que possa agregar realmente, fazer como se fosse uma aula
de ancoragem, vamos fazer uma aula. A gente também começou a fazer, esse ano foi meio uma mescla, né? De palestrante com a gente conversando, porque eu não conseguia achar um palestrante, mas de repente a gente ia deixar coisa mais Uhum. estruturada no começo do ano, aí a coisa flui mais tranquilo o resto do ano. Mas a gente conversa mais. Fique tranquila, eu concordo com você. Obrigado pelo puxão de orelha que você já deu antes, né? Porque acho que precisa. Então, precisa. E ainda bem que tem gente que fala, ô, ó, aqui, ó, não esquece da gente. Legal. Obrigadão mais uma vez, Feli, por seu tempo, por Obrigada. seu conhecimento. Esse bate-papo foi muito gostoso. Tá? Rafael, mais uma vez, firme e forte aí na quebrada. E a gente se despede aqui, galera. Não se esqueçam, vou deixar aqui o link para vocês do nosso grupo do Tower Safety Brasil, grupo aí que já está quase 10 anos aí juntando a galera de telecom, mais de 1.000 caboclos lá dentro para a gente discutir coisas de segurança, do jeito bom da discussão, né? Não discutir de pancadaria. Fala de segurança, fala de torre, fala de telecom, fala de oportunidade de trabalho, enfim, tudo que a gente pode se ajudar aí, a gente se ajuda naquele grupo, é muito bacana. Vou deixar o grupo também das mulheres da Telecom, se ele faz parte também, já é quase uma embaixadora do grupo lá, né, com toda a experiência que tem. Que mais? A gente também tem uma parceria, na verdade, assim, a gente colocou à disposição, né? É uma campanha que chama Um Dia a Mais, que é lá da empresa Eplan, que é do Edmar Rezende, meu camarada. E ele criou um vídeo, é uma música, né, um videoclipe, né, para os mais antigos, de, de uma campanha sobre voltar para casa e voltar bem. Né? Então, uma campanha muito bacana, uma música muito bonita, que está disponível. Tá? Eu vou deixar o link aqui, então assistam, divulguem. Tá? É uma campanha muito bacana. Na descrição desse vídeo tem lá o site, se você quiser fazer parte, entre em contato com o Edmar, ele vai recepcionar você super bem. Acho que todas as empresas de telecom deveriam participar disso e passar esse vídeo dentro da empresa, que acho que faz um bem danado para qualquer um. Primeiro, porque é uma mensagem boa, é família, é segurança e é voltar para casa, que é o nosso combinado aqui desde sempre. Beleza? No mais, gente, assistam, compartilhem o canal. Já passamos de 300 caboclo aí inscritos no grupo, no nosso canal. Então vamos para 1.000. Vamos subir aí, vamos para 1.000. E a gente se fala no próximo episódio. Beleza? Grande abraço, Beleza. valeu e até a próxima. Obrigada, gente.